Então, o que acontece? Essa situação, entenderam? Assim, fica muito complicado isso daí para esse pessoal, esse pessoal de ufologia casística, não é? Achando que, pô, vai ser de um jeito, a abertura está acontecendo. Eu achei até interessante o George Knapp falando hoje, nesse podcast que eles têm, esse aí, ele estava falando assim, eu não acredito que isso vai acontecer, porque está tendo uma corrida, né, tipo assim, para tentar extrair tecnologia desses ditos discos que foram derrubados pelos militares, não é? Está tendo tipo uma corrida para desconstruir e usar essa tecnologia. Então eles não querem abrir para as outras nações. Isso tudo é ridículo. Que possa ter acontecido, pode até ser, não é? Porque seriam, não é, naves físicas. Aí eu tô especulando aqui, eu não estou afirmando. Em cima do conhecimento que eu tenho, da vivência que eu tenho com os nossos parceiros, de informação com os nossos parceiros, não é? Não tem como armamento da Terra derrubar uma nave, porra, Anunnaki, uma nave. Não tem nem como, e também não tem como. Por quê? Porque são eles os chefes dessa galera. Quem manda são eles. Tem isso também. Mas o que pode acontecer é que, de repente, alguém, tá? Alguém. A gente tem que entender, nós estamos no primeiro anel aqui, tá? Quem já viu um mapa da Terra convexa que a gente mostra por aí, e aquilo ali não é o primeiro anel. Aquilo ali é o miolinho do primeiro anel. Além da borda de gelo, tem outros continentes, tá? Com outras pessoas vivendo, outras civilizações, algumas mais avançadas, outras menos avançadas, tá? Algumas destas com tecnologia de, vamos dizer, disco voador, vamos falar assim, para entender, e que de repente dá uma passeada aqui, não é? Por alguma razão, não sei, pode ser, aí nesse caso dá para, não é, ter algum tipo de ou acidente ou então de derrubar, não sei, né? Porque não sei, tem algumas dessas civilizações que não são muito mais avançadas que a gente, são um pouco mais. Né? Pode ser que isso aconteça, não é? Pode ser, é muito difícil afirmar. Com certeza, é só se perguntar para o Bilu, e aí, como é que é isso? Mas as ocasiões que eu tive de perguntar, ele foi muito superficial. Não, depois a gente fala, tem coisa mais importante. É aquele negócio. Muita gente acha que a gente fica 2 horas, 3 horas perguntando o que quer. Não, é sempre em cima de determinados assuntos, não é? Seguindo uma pauta. É como se fosse reunião de negócio. Tem pauta e tem que seguir aquela pauta ali. Entenderam? Então é mais ou menos assim. Então, dentro dessa lógica, eu imagino que faça algum sentido isso. Agora, de achar que, derrubou nave, os Anunnakis, isso. Gente, esses caras é que mandam, são eles que mandam, tá bom? A galera aqui é escrava para esse pessoal. É escrava. Não dá nem para saída com a tecnologia desses caras. Não dá nem para saída. Estou falando dos Anunnakis. Com a nossa tecnologia aqui, tá? Não dá nem para saída. Então, todas essas elucubrações dele, não, porque não sei o quê, porque, pô, a abertura. Eles acham que tem poder de alguma coisa. Não tem. Eles estão seguindo um roteiro. O roteiro vem das lideranças e dos laranjas dos Anunnakis. Esse pessoal que tem o roteiro. Se interessa, se está na agenda, beleza. Se não, não acontece nada. Nada de espontâneo e livre acontece aqui. Isso é que eu acho que tem que ficar muito claro. Infelizmente, gente, eu acho que é uma coisa meio chata de achar que a gente tem um certo nível de liberdade. Não tem. Até esse nosso desenvolvimento tecnológico pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, teve um salto tecnológico muito grande, não é? Os irmãos Wright aí, o Santos Dumont, no começo do século XX, aí, com com os primeiros aviões rudimentares, aí nego já com jato, poucas décadas depois. Esse salto todo foi autorizado pelas lideranças reais. Autorizado, tá? Foi permitido. Toda essa era digital nossa, esse desenvolvimento digital nosso foi permitido.
tá? Só que determinadas ações permitidas por eles, o tiro sai pela culatra, como a internet. Não tá muito legal para eles isso daí, não. Entendeu? Não está muito bem, porque está permitindo da plataforma, eu aqui estou conseguindo falar com vocês, repassar uma situação dessa, uma vivência dessa, experiências dessa, acreditando ou não, compreendendo ou não, isso aí. Gente, eu estou aqui para passar. Eu não estou aqui para convencer, não quero que acreditem. Eu estou aqui para passar. Vocês vão constatar com o tempo. Tanto é que eu falo, o tempo está do nosso lado. E eu falo isso há quase 30 anos, que é o tempo que eu estou aqui em Dacra, no Projeto Portal, desde o início. Sempre as pessoas, no começo, lá atrás, uma banda de maluco, pá. E eu falava, gente, eu tenho tranquilidade, o tempo está do nosso lado. E a gente só cresce, só expande, só cada vez mais pessoas, não é, têm essas experiências, têm essas conversações, você só expande. Então é questão de tempo, já vai estar conhecido. Meu intuito aqui é só começar a fofocar aqui para vocês determinadas situações, para, ó, gente, o negócio vai mudar. Vai ter um período de atrito, de confusão, né, de mudança, mas lá no final a coisa vai ser maravilhosa. Mas tem esse período, né, de mudança, de transformação, né? Então, gente, é dessa maneira. Então, tudo foi permitido, tudo foi autorizado, tá? Tudo foi autorizado. Todas essas ditas descobertas não foram descobertas, não são descobertas, não é? Foram reintroduzidas, porque num passado remoto, antediluviano, não é? As sociedades eram muito mais avançadas do que agora, muito mais avançadas, não é? E todo esse conhecimento que a gente acha que está desenvolvendo, não desenvolveu. Está reciclando tecnologias chumbregas do passado. Tanto é que a energia livre, não é? Que o Nikola Tesla tentou introduzir, que também não foi descoberta dele, ele estava revelando só, reintroduzindo uma tecnologia que já foi usada no passado. O que aconteceu? Suprimiram tudo e sumiram com o cara, jogaram o cara para escanteio. Por quê? Porque ia ser um mundo totalmente diferente. Imaginem só se a gente tivesse energia livre, limpa e abundante. Não é? Praticamente a gente não ia ter conta de eletricidade. Você ia poder usar eletricidade de maneira absurdamente louca, como quiser, de manhã, tarde, de noite. Imagina como que ia revolucionar tudo, como ia reduzir os preços de tudo, como o nosso dia a dia, a gente não ia ter tanto boleto nas costas, né? Criando essa dependência, como se fosse não é como é que fala? A correia de cachorro, né? Como se fosse uma correia de cachorro nos controlando, né? Tirando o nosso tempo para poder pensar, refletir, olhar o mundo com tranquilidade. Ia ser um mundo totalmente diferente. E isso as lideranças não queriam de jeito nenhum. Queria a galera aí se degladiando e tal. Petróleo, gente, petróleo. Isso é uma loucura. Entendeu? É uma tecnologia ridícula isso daí, que a gente tem até hoje. Ou seja, nada que traga conforto, bem-estar, não é? Prosperidade, nada disso pode chegar à população. Os controladores não querem isso de jeito nenhum. Então a gente tem que entender isso daí, gente. Quando você entende isso, quando você entende e compreende e aceita, né? Porque tem gente que compreende, mas não aceita de jeito nenhum. Mas quando compreende, né, e aceita, entende e aceita, você começa a ver o mundo de maneira diferente. Você começa a entender um monte de coisa, um monte de situação que aparentemente parece meio confuso, mas dá para entender.